país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência, mas sim pela sua cultura. Herbert de Souza, Betinho. Cultura é o que fica depois de se esquecer tudo o que foi aprendido. Selma Lagerfeld, escritora sueca e vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. Um povo sem conhecimento silencia o seu passado histórico, origem e cultura. É como uma árvore sem raízes. Bob Marley, cantor e compositor jamaicano. A forma mais eficaz de dominar um povo não é pelo exército, não é pela violência nem pelas armas. É a dominação cultural. É assim que você despolitiza um povo. Por isso que o Instituto Talhar, em consonância com a Constituição brasileira, como vocês viram anteriormente, está aqui sendo financiado pela Rei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, e com apoio da Prefeitura de Porto de Pedras, para fazer esse documentário. Um documentário sobre folclore, cultura tradicional alagoana. Por que a gente está aqui nessa ponte? Porque foi aqui que tudo começou, em Tatuamunha, com um grupo de crianças que adoram o boi bumbá e que a gente, junto com o Instituto Talhar, desenvolveu esse boi durante o Carnaval de 2022, 2023 e 2024. Saindo daqui, a gente vai dar um pulinho lá em Maceió. Vocês vão ver a Semana de Folclore alagoana, mas em Maceió. Vocês vão conhecer pessoas, grupos de pessoas, associações, institutos que estão na resistência pela cultura tradicional. Mulheres de mais de 70 anos de idade que investem seu dinheiro, seu tempo, sua família para conseguir colocar os folguedos como o coco, o guerreiro, as baianas e se apresentar em espaços públicos. Com pouco incentivo, com pouco apoio, mas estão lá, resistentes, trazendo para nós essa memória cultural, para que o povo seja um povo politizado e com memória cultural. Sou Cláudia Coelho Hartag, professora, socióloga, uma paulista que veio aqui para Alagoas e que ama a cultura alagoana e que deseja, com esse documentário, deixar uma memória para cada um de vocês. Estamos agora no lugar mais importante de Porto de Pedras, que por sinal a cidade tem esse nome. Vocês estão vendo aqui essa beleza, né, da cidade, mas isso aqui é um escoador, um porto, que hoje abriga a balsa que nos leva para Maragogi e Japaratiba. Isso é um passeio maravilhoso. Mas antigamente, esta cidade, Porto de Pedras, ela foi importante economicamente e militarmente. Vocês imaginam um lugar onde tudo era cercado por engenhos? A produção de cana-de-açúcar chegava da capitania de Pernambuco, da qual o Porto de Pedras pertencia, para escoar toda a cana-de-açúcar para ser levada para a nossa metrópole Portugal. Por outro lado, se economicamente era bom, nós também estávamos abertos às invasões militares. E olhe, Porto de Pedras e Porto Calvo, que era a cidade, nós pertencíamos a Porto Calvo, sofreu durante mais de 30 anos com as invasões dos estrangeiros, franceses e holandeses, e aqui principalmente holandeses, que queriam tirar o Brasil de Portugal. E os holandeses vieram para cá, queimaram a cidade toda, invadiram Porto Calvo, e daí vem uma história muito legal que muitos de vocês já devem ter estudado na aula de história. A história de Calabar. Calabar nasceu em Porto Calvo, ele era militar e lutou para expulsar os holandeses daqui. Só que os holandeses se instalaram lá em Porto Calvo e ele acabou mudando de lado. E aí, quando a gente vai procurar quem foi Calabar, herói ou traidor da metrópole portuguesa? Agora nós estamos no símbolo, realmente o símbolo da cidade, onde esse ícone, o farol maior do Brasil, que era tratado assim, quando foi pensado,
para sinalizar dos navios que passavam aqui para escoar toda a mercadoria que vinha dos portos e para sinalizar porque nós temos aqui a costa dos corais e é muito perigoso um navio bater aqui todos esses corais que tem aqui na nossa região. Então foi feito farol também, assim como a cadeia, não demorou tanto tempo, 120 anos, mas demorou muito tempo para ser construído, mais de 30 anos, né? Mas em 1934 ele foi inaugurado, né? E a coisa curiosa é que eles quiseram fazer um farol tão alto, maior do Brasil, que teve um probleminha. Ele, ao invés de sinalizar bacana os navios, ele acabava atrapalhando a navegação. E aí teve que fazer toda uma reestruturação, né, da luz e tudo, para que ele fosse positivamente vigiar e dar os sinais aqui para os navios que passavam na nossa costa. Também nós temos aqui do lado o cruzeiro que a gente está mostrando para vocês. Esse povo com história é o povo de Porto de Pedras, né? E essa cadeia tem umas coisas assim que são peculiares e que fazem parte da história do nosso país, infelizmente. Mas esse lugar aqui demorou 120 anos para ser construída. Acreditem se quiser. Era a melhor forma de ganhar dinheiro, de mandar dinheiro para a cidade, era dizer que precisava renovar, reconstruir, reformar a cadeia. E por que a cadeia era tão importante? Porque nós tínhamos os invasores, que antes da cadeia era um forte. Quando os holandeses foram embora, aí o forte foi desmontado, não tinha mais porquê, né? Ainda bem, né, que hoje nós temos a condição de ressignificar esses espaços tão tristes, né? Com umas portas de ferro tão grandes, né? E todo mundo que chega aqui fala, nossa, por que essas portas são tão pequenas? Porque tinha que ser uma coisa meio tenebrosa mesmo, um calabouço, né? Para colocar as pessoas, né? E hoje, acreditem, ela se tornou um museu, a Casa do Artesão de Porto de Pedras. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque a partir do ano passado ela foi reinaugurada e ressignificada como um espaço cultural. E é disso que a gente precisa, de incentivo à cultura, né? Não precisamos, se tiver muita cultura, né? Incentivo à cultura, precisamos de menos presentes. No povoado da Capoeira, como vocês estão vendo, no município de Porto de Pedras, o Instituto Talhar atua de forma intensa com projetos educacionais e sociais. O Boi-bumbá é um deles. Afinal de contas, ele é um símbolo da cultura tradicional alagoana e que vem sendo cultuado há algumas gerações nessa região. Trabalhamos com as crianças da capoeira desde 2021 na criação do Boi-bumbá, atrelando essas atividades ao currículo escolar e também à valorização da cultura. Fazemos um trabalho voltado para o aproveitamento de materiais recicláveis para que as crianças entendam o conceito de sustentabilidade. Por exemplo, essas oficinas com instrumentos foram feitas com baldes de plástico, madeiras coletadas e material doado pelos comerciantes. Procuramos relacionar cada atividade com conhecimentos escolares e culturais, e cada um deles empenhado, lógico, em fazer o protagonista da grande festa, que é o boi. Assim como o figurino que foi sendo criado pelo grupo, um dos pontos importantes dessa prática é a ludicidade. Se divertir, mas se divertir voltando para o desenvolvimento da responsabilidade, criatividade e do espírito coletivo de estar fazendo uma atividade em grupo. Além do Boi-bumbá, Alagoas tem 12 importantes folguedos, sendo o estado nordestino que tem a maior diversificação em folguedos e que simbolizam a tradição transmitida de geração em geração. Os folguedos de Alagoas, como foi dito, ele tem origem religiosa, misturando o catolicismo e os cultos africanos. Os folguedos acontecem durante todo o ano, em diversas regiões do estado,
vamos trazer um pouquinho de dança e música de alguns desses folguedos, um recorte muito pequeno do potencial que esse estado, Alagoas, tem de cultura popular e tradicional. Nossa cultura, ela é muito falha com os governantes, né? Nós lutamos, a Associação dos Folguedos, que é a SOPAL, lutamos para manter a cultura viva. Por todo o Nordeste existem muitas bandas de pife, mas no município de Penedo, em Alagoas, existe uma das bandas mais antigas chamada Conjunto Instrumental de Pífanos. Também na região do Rio São Francisco, o pife é presença marcante nas festividades populares e religiosas, principalmente numa festa muito famosa chamada Senhor Bom Jesus dos Navegantes. Cada pífano possui 7 orifícios, sendo 6 para os dedos e um para os lábios, no sopro. O segredo da confecção do pífano é passado de pai para filho e ninguém abre a boca para falar como quer construído o pífano. Em 12 de junho de 2018, a Câmara de Deputados de Alagoas aprovou o coco de roda como patrimônio cultural imaterial do estado de Alagoas. O coco sofreu transformações e passou de uma dança de senzala, uma dança de negros escravos, para os salões da classe aristocrática do Nordeste. O coco é aquele que mais aparece no cotidiano de Alagoas. O que importa é que esse folguedo está presente, está vivo dentro da cultura alagoana. Estamos prontos para oferecer uma riqueza de cultura para vocês. Bateria! Chama pra mim, você! O guerreiro, ele é símbolo de resistência, apesar de ser uma festa natalina religiosa, mas ele mostra a figura do guerreiro como uma prática espetacular, porque aparecem as espadas e os guerreiros lutando como o final de toda a apresentação. Esse Alto dos Guerreiros recebeu o título de Patrimônio Imaterial de Alagoas em 2019. É mais de 30 anos que eu danço, luto. Comecei a dançar com 9 anos nos interior e nunca perdi o ritmo do guerreiro, porque o guerreiro é muito bom, é ótimo. Eu invisto muito com o meu dinheiro e o dinheiro do meu esposo. Eu faço a roupa de todo meus dançadores de guerreiro, os componentes. Do homem, a menino, a mulher, a palhaça, tudo. Tudo eu faço, a roupa de tudinho. 25 componentes no meu grupo de guerreiro. Mulher tem dela de 65, 70. Eu tenho 74 anos, mas nunca deixo de dançar, só quando eu não puder mais. Boa noite, pessoal, que estão presentes. Esse guerreiro descendo.
você só trabalha se você ama. Não tem como você dizer, eu vou fazer isso por dinheiro, que dinheiro não dá, entendeu? Ou porque me dá status que não dá. Ou você se apaixona ou você vai fazer outra coisa. Então o trabalho da Sopal, que ela vai fazer agora ano que vem 40 anos, esse ano faz 39 anos, é justamente preservar essa memória, divulgar, defender, porque a gente está quase que numa guerra, né? Para que isso seja passado sempre de geração em geração. Muitos foguetes, como no caso das baianas, vocês podem ver que são pessoas já da terceira idade, né? Infelizmente, assim, o jovem não tem mais interesse, uma grande maioria, mas temos sim, mas hoje o jovem tem mais interesse em internet, passear, festas, e o nosso trabalho é esse, primeiro dar oportunidade de visibilidade a esses grupos, porque se não houver esse trabalho, você não pode gostar ou não gostar daquilo que você não conhece. Ou a gente peita ou a gente é destruído, mas toda briga tem seus méritos. A Aspopal foi criada por Anilson França em 1985. Portanto, o ano que vem estará completando 40 anos. Nesses 40 anos, foi uma trajetória de muita dificuldade, de muita luta, de muita perseverança, para que a gente pudesse ter hoje o status que se tem através de Anilson França e reunir os mestres em uma organização, e eles começaram a mostrar, a aparecer, a se apresentar como uma instituição, uma entidade que estava ali para valorizar, para defender, para fazer a manutenção dessa coisa bonita que é a nossa raiz cultural.